paz do Senhor Jesus para todos, amém? Estamos buscando um estilo de vida que agrada a Deus, um novo estilo de vida. O que é um novo estilo de vida? É uma rotina da nossa vida, amém? É o que a gente faz da hora que a gente acorda à hora que a gente dorme. Nós passamos a nossa vida inteira buscando um estilo de vida que agrada a nós, né? O que é mais conveniente a nós. Mas nós estamos aprendendo que nós temos que buscar um estilo de vida que agrada a Deus, uma maneira de viver que agrada a Deus. Lembra? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Então, para que Deus satisfaça o desejo do nosso coração, nós temos que agradar a Deus. A Bíblia diz também assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? O que significa isso? Quando nós alegramos a Deus através das nossas atitudes, através do nosso livre-arbítrio, da escolha certa, da escolha, obediência à palavra, à vontade de Deus. Então Deus se alegra. Quando Deus se alegra, nós nos fortalecemos com isso. Tanto que quando a gente desagrada a Deus, através da escolha errada, rompendo princípios bíblicos, então Deus se entristece. Quando Deus se entristece, nós caímos espiritualmente. Na verdade, nós enfraquecemos espiritualmente. Então, quando a Bíblia diz a alegria do Senhor é a nossa força, então é que nós temos que agradar, alegrar a Deus. Nós é que temos que alegrar ao Senhor. Amém? Tomar atitudes que alegram a Deus para que Ele se alegre, para que nós nos fortalecemos na alegria dEle. Amém? Então, isso significa buscar um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus. Amém? Mas nós estamos ainda num tema que nós não encerramos ainda, nesse tema desse caso daqui dos Estados Unidos, que o juiz deu ganho para um casal de senhores que tem uma confeitaria e eles se negaram a fazer um bolo para o aniversário de um casal gay. E o casal colocou eles na justiça e isso faz, se não me engano, 6 anos, e agora, 3 semanas atrás, o juiz deu a causa ganha para o casal de cristão. Eles não quiseram fazer porque eles são cristãos e isso estava indo de encontro com o que eles acreditavam. Estava indo de encontro, ferindo princípios bíblicos, assim acreditavam. E o juiz deu como ganho para eles. Então, isso é um tópico, um ponto um tanto polêmico, né, com relação ao pecado. E então nós estamos vendo como a gente viver nesse mundo sem que a gente seja conivente com o pecado do mundo e sem que a gente entre, ou seja, participe do pecado do mundo, ou seja, sente na roda dos escarnecedores. Mas tudo isso sem fazer discriminação de pessoas. Amém? Porque o nosso ponto é exatamente esse. Discriminação, o que é isso? O negar fazer bolo para o casal de homossexuais, o casamento deles, o que é? Discriminação ou conivência, tá? Então, o tópico é esse. Discriminação versus conivência. Ou eu discrimino ou eu fui conivente com ele. Tá? Com isso. Então, nós estamos vendo exatamente isso e hoje a gente vai encerrar esse tópico. Tá? Temos algumas perguntas também e que eu quero repetir essas perguntas que foram feitas no início do estudo para que a gente possa buscar sabedoria de Deus e direção de Deus para como a gente viver nesse mundo sem discriminar as pessoas, na verdade, sem discriminar as pessoas e sem ser conivente com o erro das pessoas e sem também ser conivente ou viver o pecado do mundo. Porque nós temos visto que o mundo está... É bíblico isso e a gente está vendo que a multiplicação do pecado tem se alastrado e aumentado de uma forma incontrolável, não é verdade? E isso é bíblico, isso é uma das profecias bíblicas se cumprindo, na verdade, de que Jesus está voltando. Então, assim, e como é que essa situação de nós cristãos? Como a gente conseguir viver no mundo sem a gente se misturar com o pecado do mundo, sem ser conivente e sem também discriminar as pessoas? Nós temos entendido que nosso primeiro ponto que é essencial para nós é a gente saber separar o pecado do pecador. Na verdade, amar o pecador e abominar o pecado. E isso é algo que a gente tem que... Porque é uma linha muito fina que separa,
Na verdade, é uma linha muito fina que separa o pecado do pecador. Como fazer isso? Na verdade, com certeza, o nosso homem carnal não vai conseguir fazer. O nosso homem carnal, ele infelizmente, ele abomina o pecador. A gente não consegue separar o pecado do pecador. A gente acaba abominando o pecador. A gente acaba odiando o pecador. A gente acaba não querendo perdoar o pecador. Não é verdade? E isso não é bíblico. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E nós, como representantes de Deus aqui na Terra, somos como Cristo, como diz João, aqui na Terra. Então nós temos que aprender a viver. Esse estilo de vida é exatamente isso. É viver como agrada a Deus. Amém? Viver como Jesus viveu. Lembra, rapidinho, Jesus ele iniciou o ministério da reconciliação. Aqui, né? Ele nos reconciliou com Deus através da morte e ressurreição dele. E eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. E ele veio para reconciliar o mundo com Deus. Então ele veio, passou 3 anos, iniciou o ministério da reconciliação, depois ele passou para a gente. Ele passou para mim e para você, para aquele que crê nele, para aquele que confessa a ele, para aquele que quer seguir a ele. Então ele passou para nós esse ministério, o ministério da reconciliação, ou seja, reconciliar o mundo com ele. E nós temos que aprender passo a passo como fazer isso, porque o que nós estamos vendo é que nós estamos agindo atitudes disfuncionais. Nós estamos tendo atitudes disfuncionais. Por quê? Porque nós estamos caminhando com o nosso próprio julgamento. É isso, nós temos visto isso. Cada um de nós tem um conceito diferente de certo e errado. O meu conceito de certo pode ser errado para você, e ao contrário, o seu de errado pode ser certo para mim. Então, cada um tem um conceito, cada pessoa tem um conceito de certo e errado, cada pessoa tem uma forma de pensar. Só que nós estamos vendo que não é a nossa forma de pensar, porque o nosso julgamento, Deus não quer que nós usamos o nosso julgamento. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, não é isso? Então nós temos que buscar o julgamento de Deus e não o nosso julgamento. E é isso que nós estamos aprendendo a fazer. Amém? Botar de lado o meu conceito de certo e errado. Botar de lado o meu conceito de santidade. Porque cada um de nós tem um conceito de santidade. Muitos acham que tomar um vinhozinho de vez em quando não é ferir a santidade, não é ferir Deus. Muitos acham que de vez em quando ir para uma baladinha, assistir o que quiser, fazer um sexo do jeito que quer, ou jogar na loto, na cena, sei lá o quê. Tem gente que acha que isso não vai ferir santidade. Tem gente que acha que isso não vai ferir a Deus, não vai ferir os princípios bíblicos. Então, cada um de nós tem um conceito de certo e errado, de santidade, cada um de nós tem um conceito. Por quê? Porque, infelizmente, nós, quando temos o nosso conceito puxa sempre para a nossa carne. O que é bom para mim? Se eu gosto de tomar uma cervejinha, um vinhozinho, então eu vou acreditar que o meu conceito não tem nada a ver. Jesus não tem nada a ver. Jesus não transformou o vinho, a água do vinho bom. Então a gente usa sempre um verso bíblico para justificar aquilo que nós queremos fazer. Então, e isso que nós estamos aprendendo nesse estudo, é colocar de lado o meu conceito de certo e errado e buscar o conceito bíblico de certo e errado. Amém? Porque o conceito dele é quem vale. O conceito de Deus não muda. A palavra de Deus diz que o Senhor não tem sombra de variação, não é imutável. Amém? Deus não vai mudar em nada a palavra dele para agradar a mim a você, em nada. Nós é quem temos que largar o nosso conceito e buscar o conceito dele. Então, gente, olha, vamos lá. Veja bem, voltando um pouquinho do que a gente terminou o último live, nós temos que nos tornar, olha, vamos lá, nós temos que nos tornar como o mundo, mesmo não sendo do mundo, para ganhar alguns. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, tá? Nós temos que nos tornar como o mundo, mesmo não sendo do mundo, para ganhar alguns. O que significa isso, gente? É quando eu falo que isso é polêmico demais, porque isso depende do conceito de cada um. Tá? E é por isso que a gente tem que colocar de lado o nosso conceito de certo e errado e buscar conceito bíblico. Amém? A gente tem visto que Jesus ele entrava na casa do pecador como ele entrou na casa de Levi, não é isso? E Levi, além de dar um jantar para Jesus, quando Jesus foi passando, Jesus chamou Levi para que ele seguisse a ele. Levi ficou feliz da vida, começou a seguir, fez um jantar para Jesus na casa dele e chamou os outros publicanos, só pecador.
Só pecador. Só prostituta, só assassino, só criminoso, só drogado, alcoólatra, pornográfico, só essas coisas, tá? E chamou todo mundo. Mentiroso também, não é isso? Mentiroso, fofoqueiro, tudo isso é pecado. E chamou todo esse povo para o jantar. Jesus foi. E os fariseus, que eram de dentro da igreja de Jesus, começaram a falar mal de Jesus, não é isso? Mas o que Jesus fez? Jesus fez exatamente o que Paulo viu depois e seguiu a Cristo dessa forma. Porque Paulo diz exatamente isso. Nós vamos ver de novo, eu li uma parte, eu não li todo o texto, mas vamos começar e eu vou ler de novo, tá bom? Só me ouve, quando terminar você pode ler o texto, mas porque eu paro para poder eu ministrar, e se você estiver lendo, você é curioso, você vai continuar lendo, você não vai me ouvir falar. Então você vai perder, não vai me acompanhar, tá bom? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, diz Paulo. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Ou seja, Paulo tinha obrigação de fazer pelo mundo, de ganhar o mundo. Paulo tinha obrigação de se tornar escravo do mundo. Como eu falo, gente, nós éramos escravos do mundo. Hoje nós temos que nos tornar escravo de Cristo. Nós temos que nos tornar escravo disso aqui, ó, da Bíblia. Nós temos que nos tornar escravos da palavra de Deus. E Paulo disse exatamente assim, olha, porque sendo livre de todos, Paulo era livre, nós somos livres em Cristo Jesus, nós somos livres do pecado, nós não somos escravos do pecado. Nós nos tornamos livres do pecado, da escravidão do pecado, através do sangue de Jesus, através de quando a gente confessou Jesus, quando a gente resolveu seguir Jesus, resolveu estar largando o mundo, resolveu tomar decisão por Cristo. Mas Paulo diz assim, olha, mas eu me fiz escravo de todos. Paulo não está dizendo que se fez escravo do mundo, ele está dizendo que ele se fez escravo de todos, das pessoas que fazem parte do mundo. Amém? Paulo não se fez escravo do mundo, ele se fez escravo das pessoas. Paulo não se fez escravo do pecado. Vamos entender aí o que a gente está falando do pecado e pecador? Paulo não se fez escravo do pecado. Paulo se fez escravo do pecador. Para quê? Amando o pecador para ganhar o pecador para Cristo. Amém? Ele não se fez escravo do pecado a fim de ganhar o maior número possível. Olha o que Paulo fala. Amém? A fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse o regime da lei, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Olha o que Paulo fala. É isso aí. Paulo, ele se fazia, ele se tornava do mundo mesmo sem ser do mundo. Ele se fazia escravo do pecador e não do pecado. Ele se tornou escravo do pecador, sendo livre do mundo, livre do pecado. Amém? Aos sem lei, eu me tornei como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, ele não estava sem lei por ir até o pecador, para jantar com o pecador, para ir até no meio do pecador, no bar, ser luz, num lugar de prostituição, para ser luz, numa festa de aniversário do mundo, para ser luz, em qualquer outro lugar, para ser luz, para andar no mundo com o pecador, sem se envolver com o pecado. Amém? Continuando, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha o que Paulo fala aqui no final, ele englobou tudo. Fiz-me tudo para com todos. Paulo, ele agiu de todas as formas, ele fazia como Jesus. Ele entrava, ele jantava com o publicano, ele conversava com a prostituta, Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, mas ele ia para ser luz, ele ia até o pecador
para ser luz e não para ser conivente com o pecado. E vamos entender que tudo que eu estou falando é para a gente chegar no ponto de que nós temos que ser a mesma coisa. Nós temos que ser da mesma forma. Se Paulo estava seguindo a Cristo, que foi assim, nós temos que seguir Paulo e Cristo, que foram assim também. Amém? Afinal, nós somos representantes de Deus. Afinal de contas, Jesus deixou nas nossas mãos o ministério da reconciliação. E nós só vamos conseguir reconciliar o pecador se nos aproximarmos dele. Não tem como eu reconciliar o pecador sem eu me aproximar dele. Tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, cooperador do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está dizendo assim, olha, corra a corrida para Cristo como se fosse um prêmio só, ou seja, dê tudo de você, dê tudo de você. Paulo está dizendo assim, olha, corra como se você tivesse com milhões e só um vai conquistar. Então dê tudo de você, faça o possível, não deixa que nada, absolutamente nada desse mundo venha mudar a determinação que você já teve, seguir a Cristo sem vacilar, correr a carreira para Cristo sem vacilar. Deus não gosta daquele homem que hoje quer e amanhã não quer. Deus não gosta daquele que hoje se diz estar forte e amanhã estou fraco. Deus não gosta de homens de coração doble. Deus gosta de homens e mulheres que não se deixa abalar, que tem uma só opinião. Olha, não importa, eu estou fraco, mas eu vou começar a declarar. As coisas estão acontecendo, as lutas vêm, as provações vêm, mas eu vou começar a declarar e eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Hoje eu tive um problema familiar. Esse final de semana eu tive um problema familiar e hoje eu cheguei para meu marido e eu cheguei num ponto de tamanho, mexeu tanto com as minhas emoções, o problema que nós tivemos, que eu estava abalada emocionalmente, eu estava super abalada, eu estava triste demais, e eu cheguei para meu marido, quando ele chegou do trabalho, eu estava triste, ele falou, o que está acontecendo? Eu me sentei na mesa, eu comecei a chorar, e ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, olha, é fácil a gente lidar com o problema dos outros, é fácil a gente dizer para as pessoas, olha, levanta, faz, vai em frente, você consegue, mas como é difícil a gente lidar com os problemas quando é conosco, não é verdade? Como é difícil, como a gente se torna frágil, como a gente se torna impotente muitas vezes, mas nós não podemos permitir que isso nos abale, nós não podemos permitir que isso abale a nossa fé. E hoje, chorando na presença de Deus, eu pedi perdão a Deus, eu falei, Senhor, me perdoa, perdoa porque por um momento eu me senti fraca, por um momento eu me senti impotente. E quando eu me sinto assim, é como se eu não estivesse confiando no Senhor 100%. É como a minha força não estivesse no Senhor. É como se a minha confiança, a minha fé estivesse sendo abalada. E eu pedi perdão a Deus, eu digo, Senhor, me perdoa porque eu sou fraca, me perdoa porque eu não sou nada. Mas olha, eu comecei a correr a carreira para Cristo, eu vou sem vacilar. Mas olha, Deus, eu quero é a tua vontade na minha vida. Mas olha, Deus, eu quero são os teus propósitos na minha vida. O diabo não vai me enfraquecer, não. As coisas desse mundo não vão me enfraquecer, não. Porque se tu tens um plano na minha vida, vai ser cumprido, o inferno querendo ou não, o homem querendo ou não. E é nisso que nós temos que crer. É isso que nós temos que crer. É com essa determinação que nós temos que andar. É como Paulo diz, olha, corre para Cristo, corre essa carreira para Cristo de tal maneira que seja uma só pessoa que vai receber o prêmio. Então corre sem vacilar, porque se tu vacila aqui, outro vai passar por você, não é verdade? Se de repente você pensa, você está correndo a carreira, você está lá na frente, de repente se você começa a pensar, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum problema na família, algum problema na saúde, algum problema nas finanças, algum problema com o filho, sei lá com o quê, e você vacilar, e você parar para se lamentar, e você parar para reclamar, e você parar para dizer, tô fraco, não aguento mais, não é assim e tal. Se você parar para ir, você vai diminuir a carreira e outras pessoas vão passar por você. Amém? E Paulo diz assim, olha, corra como se fosse só uma pessoa que fosse ganhar. Então corra para vencer.
Corra para vencer, é o que Paulo está falando, amém? Porque ele venceu. Se Paulo venceu, a gente pode vencer também, amém? Se Jesus diz que venceu o mundo, olha, mas não se preocupa não, no mundo traz aflições, mas olha, não se preocupa não de Jesus, porque eu venci o mundo. Jesus está querendo dizer assim, olha, se eu venci o mundo e você estiver em mim, você também é mais do que vencedor, amém? Então, se Jesus venceu o mundo, nós podemos vencer o mundo também, nós podemos vencer esse mundo aqui também. Nós podemos sim renunciar às coisas desse mundo, renunciar ao nosso eu, nós podemos sim, porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, amém? Todo atleta em tudo se domina, olha o que diz Paulo, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Todo atleta em tudo se domina. Olha como isso é sério, gente. Se domina. Uma das características do Espírito Santo de Deus é o domínio próprio. Amém? É uma das 9 características do Espírito Santo de Deus, é o domínio próprio. E eu falo sempre aqui, se você tem o Espírito Santo de Deus em você, você tem a obrigação e o privilégio de conquistar essas 9 características do Espírito Santo de Deus em você. Amém? Domínio próprio é uma delas. E lembra, a palavra de Deus diz assim, olha, ao homem que não tem domínio próprio, o homem que não domina a sua vontade. Mas claro assim, o homem que não domina a sua vontade é como uma cidade com muros derribados. O que significa isso? Muros na época significava, era fortaleza, significava para conter os inimigos. Porque quando o inimigo chegasse, tinha um muro, uma pessoa que estava em cima do muro para alertar o exército de que o inimigo vinha. Então o inimigo não pegaria de surpresa a cidade. Mas quando não tinha o muro, os muros estavam derrubados. Lembra de Jerusalém, quando foi reconstruído, Neemias e tal? Quando o muro, não existia muro, então estava aberto para o inimigo entrar. E Jesus diz exatamente assim, aquele homem que não domina a sua vontade, ou seja, não tem domínio próprio, ele é como uma cidade com muros derribados. Amém? Então, Paulo diz exatamente isso, todo atleta em tudo se domina. O atleta, quando ele está exercitando para poder ele correr, para poder ele ir para as Olimpíadas, olha, ele é proibido de beber, ele é proibido até de fazer sexo, de ir para as farras. Por quê? Porque vai desestruturar o corpo físico, então ele tem que largar tudo, ele tem que se dominar, não fuma, não bebe, não vai para as farras, ele tem que se enquanto ele está treinando, ele se domina para poder ganhar o quê? Como diz Paulo, um troféu, uma coroa corruptível, algo que acaba, algo que uma hora vai ser esquecido, uma hora morre o atleta e a coroa aqui acaba. Mas nós, diz Paulo, estamos correndo em busca de uma coroa incorruptível. Amém? Então, é a coroa de que a gente vai receber no céu. Amém? É a vida eterna. Essa coroa ninguém pode te tomar de Jesus. Amém? Esse lugar ninguém pode te tirar. Amém? Então, essa coroa não é corruptível. Essa coroa não acaba. Amém? Assim, olha como é que continua Paulo. Assim eu corro também eu, não sem meta. Olha, eu acho isso tremendo, eu acho esse verso tremendo. Não sem meta. Ou seja, Paulo não corre por correr, ele corre num propósito, ele corre numa direção. Ele está dizendo exatamente isso. Amém? Ele tem um propósito, ele tem uma direção. Quando ele começou a correr a carreira para Cristo, ele correu sem vacilar. Amém? Então Paulo está dizendo assim, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto também eu, não como desferindo golpes no ar, ou seja, para não pegar nada. Ei, Jesus, isso é tremendo, gente. Paulo está dizendo, eu não fazia nada por acaso. Eu não estou fazendo nada por acaso. Tudo que eu estou fazendo é na direção de Deus e com um propósito. Aí ele continua dizendo assim, olha, porém não corro sem meta, ou seja, ele tem uma meta, ele tinha um propósito, o propósito que nós temos que ter, amém? Correr a carreira para Cristo sem vacilar, e assim luto, não como desferindo golpes no ar, sem ter aonde acertar. Mas, meu Deus, esmurro o meu corpo,
corpo ou a minha carne e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo? Um verso que eu falo direto, eu amo esse verso. Eu esmurro a minha carne, torno ela minha serva, para que depois de eu ganhar muitos para Cristo, eu mesmo não vá para o inferno. É isso que Paulo está falando. É exatamente isso que Paulo está falando. O que ele está querendo dizer aqui, gente? O que adianta a gente passar anos dentro da igreja, conquistar um bocado de alma e a gente mesmo ir para o inferno? Por quê? Porque não matou a carne. Paulo está dizendo claramente. Porque não matou a carne. Porque andou um crente carnal. Paulo está dizendo um crente carnal. Meu Deus. O crente carnal está indo para onde? Paulo está dizendo que o crente carnal ele é desqualificado. Inferno. Amém? Agora, Paulo está dizendo exatamente isso. Para que a gente se torne um crente espiritual, então nós temos que esmurrar o quê? A nossa carne. E tornar ela o quê? Nossa serva. E eu costumo dizer sempre, ou você torna a tua carne tua serva, ou você vai continuar sendo servo da tua carne. Quem escolhe é você. Amém? Você tem livre arbítrio. A palavra está diante de você. Amém? Você tem livre-arbítrio da escolha. O que eu quero? Eu quero ser um homem carnal ou eu quero ser um homem espiritual? Vamos continuar aqui para a gente encerrar esse tópico? Olha para aí. Jesus também chamou um político corrupto chamado Zaqueu, cobrador de impostos que extorquia o povo para passar a noite na sua casa. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus chamou Zaqueu um político corrupto, um cobrador de impostos. Para quê? Para passar a noite na casa dele. Oh, Jeová, tu é maravilhoso. Vamos ler aqui o texto rapidinho. Lucas 19 diz assim, olha, rapidinho. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, maioral dos publicanos, ele tinha um alto posto, né, na política, maioral dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Opa, vamos lá, um político corrupto, podia ser aqui também um estrupador, um assassino, um drogado, um alcoólatra, um homossexual, uma prostituta, um mentiroso que vive na prática da mentira. Um fofoqueiro que vive na prática da fofoca. Procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia, por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura. A multidão, vamos entender? A multidão nos impede de ver Cristo. Quem era a multidão? A multidão é aquele povo que ia para a igreja. A multidão é aquele povo que seguia Jesus, mas apertava Jesus. Sabe o que é apertar Jesus? É ir para a igreja, eu quero meu carro, eu quero um novo, se o senhor não me der, eu preciso de um casamento para poder fazer a obra, que senão como é que eu posso? Olha, preciso de alguém que me sustenta para poder fazer a obra, senão como é que eu posso fazer a obra? Olha, eu preciso de uma casa, eu preciso do meu green card para poder fazer a obra, senão como é que eu vou fazer a obra? Olha, eu preciso de um carro novo, eu estou precisando de mudar de casa, eu estou precisando de um emprego novo, eu estou precisando... Esse é o que aperta. Só quero. Aquele que está seguindo a Jesus, aquele que vai para a igreja só porque eu quero. Não vai para Jesus, vai porque eu quero. Aquele que vai para a igreja só atrás de campanha porque hoje é campanha disso, amanhã é campanha daquilo, semana que vem é campanha daquilo outro é campanha daquilo. E eu só quero. Essa é a multidão que impede as pessoas de ver Cristo. E a palavra de Deus diz que aquele homem pecador queria ver Jesus. Aquele homem pecador queria ver Jesus. Então é quando a gente vê e quando a palavra de Deus fala, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? Julgar um assassino que vai para o inferno, que não quer Jesus? Julgar aquele assassino, como a gente falou até, daquele pastor Jorge, que matou lá os filhos, estrupou e bateu e assassinou e queimou vivo? Aquele? É um pecador que precisa de arrependimento, porque senão vai para o inferno. Amém? Então, nós temos que entender, nós estamos entendendo aqui que nós estamos separando o pecado do pecador.
Nós estamos separando o pecador que era Zaqueu do pecado que ele cometia. Jesus, ele abominava o que Zaqueu fazia. Jesus, ele abominava o que aqueles publicanos que estavam com ele na casa dele faziam. Mas ele amava aquele povo. E ele ia deixar de ir ali, ele ia deixar de ir dormir na casa de Zaqueu, ia perder a oportunidade. Meu Deus, ele ia perder a oportunidade de ganhar Zaqueu e a família dele todinha. O céu, para o reino, para Cristo. Porque ele tinha que dar satisfação para o povo que ele estava dormindo na casa de Zaqueu, na casa de um publicano, na casa de um pecador. Jesus não estava nem aí. Jesus tinha convicção do que ele fazia. Jesus amava o pecador, ele ama o pecador, ele abomina o pecado. Jesus sabia que aquele homem queria ver a Cristo, ele sabia. Como que a gente vai saber hoje, então, quem quer ver a Cristo? O Espírito de Deus já está derramado sobre toda a carne, já está. Sabe o que significa isso? Quando a palavra de Deus diz que a seara já está pronta. O mundo lá fora que não conhece Cristo está querendo conhecer, já está prontinho para conhecer. Mas pastora, aquele homem é homossexual, está casando lá, como é que ele está pronto para conhecer Jesus? Mas pastora, aquele ali está na prática da pornografia, como é que ele está prontinho para receber Jesus? Mas pastora, aquele ali é um assassino profissional, como é que ele está prontinho para receber Jesus? Só precisa que nós, representantes de Cristo, preguemos e vivemos aquilo que a gente prega. Lembra? Olha o que Tiago fala aqui, ó. Olha o que Tiago fala. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Só precisa, nós que conhecemos a palavra, pregar e viver. Pregar o amor de Deus e viver o amor de Deus. Pregar que Deus, ele ama o pecador e abomina o pecado, e viver isso amando o pecador e abominando, não se misturando com o pecado. O mundo, as pessoas que não conhecem Cristo precisam ver isso em nós, porque as pessoas que não conhecem Cristo, as pessoas que não seguem a Jesus, estão cansados de ver a gente pregar uma coisa e viver outra. Então eles estão dizendo o quê? Mas vem cá, pra que eu quero ir para a igreja se eu estou vendo aquele pastor lá que estrupou lá os filhos, que matou os filhos? Pra que eu quero ir para a igreja se eu estou vendo aquela irmãzinha lá que é vizinha minha, que diz que é crente, me chama até para ir para a igreja, mas eu estou vendo lá ele fazendo coisa errada? Ou para que eu quero aquele irmãozinho lá que diz que fala de Jesus lá para mim, lá que eu trabalho lá com ele? Como é que eu vou querer ir para a igreja que ele vai se ele não me paga? Se ele me deve lá 1, 2, 3 semanas, se eu estou vendo que ele está gastando com outras coisas e a mim, que eu estou trabalhando, ele não está me pagando. Então, na realidade, nós temos que aprender, da mesma forma que a gente fala, a gente viver isso daí. Amém? Então, é exatamente isso que Jesus está querendo que a gente faça. Tá? Jesus ia até lá o pecador, e ele entrava mesmo, e ele ceava mesmo, ele não estava nem aí com o que as pessoas estavam dizendo. E detalhe, quem estava criticando eles não era aqueles publicanos amigos daquele que estava lá dentro, não era aquele pecador, aquele estuprador amigo daquele assassino que Jesus estava visitando, não. Quem estava criticando Jesus eram os fariseus. Os fariseus estavam dentro da igreja, dentro do templo, conhecedor da palavra, mas sabe o quê? Um julgamento próprio do certo e errado. Esse é o problema nosso. Cada um de nós temos um conceito de certo e errado. Então muitos acham que Jesus fez errado em entrar lá e sentar lá, porque é o meu conceito. Outros não, achavam que tudo bem, vai lá. Então, uns agem na carne, falando mal das pessoas, e o outro age no espírito. Olha, ele está aproveitando a oportunidade para ir lá. Ele está aproveitando a oportunidade para falar de Cristo. Ele está aproveitando a oportunidade para levar o amor de Deus àquela pessoa. Então, depende da forma com que você enxerga o Evangelho. Depende se você faz parte da multidão ou se você é um Zaqueu. Porque a palavra de Deus diz que Jesus foi passando e olhou para cima e viu Zaqueu e disse assim: Zaqueu, desce aqui porque hoje eu vou dormir na tua casa. Vamos entender uma coisa? A multidão não chamou a atenção de Jesus. Chamou a atenção de Jesus aquele que queria vê-lo. Porque Zaqueu, ele não estava fazendo parte da multidão. Ele saiu de junto da multidão e subiu numa árvore, porque ele queria ver Jesus. Zaqueu não estava ali porque ele queria disso, porque ele queria aquilo outro, porque ele queria uma campanha, porque ele queria aquilo. Não.
Zaqueu estava ali porque Zaqueu queria conhecer esse Cristo. E hoje tem muitos pecadores como Zaqueu que querem conhecer esse Cristo. Mas infelizmente, através de nós está difícil. Porque nem sempre a gente está vivendo aquilo que a gente prega. Nem sempre a gente está falando o que Tiago diz aqui, falar e de tal maneira procedei. O que você prega seja isso que você vive. Será que as pessoas no teu trabalho têm tido bom testemunho de você? Será que as pessoas na tua escola têm tido bons testemunhos? Será que as pessoas que trabalham com você têm tido bons testemunhos de você? Será que as pessoas que jogam futebol com você ou da tua família estão tendo bom testemunho de você? Será que as pessoas olham para você e veem verdadeiramente o brilho de Cristo como o povo via o brilho no rosto de Moisés quando ele saiu da presença de Deus? As pessoas têm que ver em você. Se você estiver na presença de Deus, o que significa a presença de Deus? É muito mais do que orar, gente. É muito mais do que jejuar. É muito mais do que ler a Bíblia. É viver essa palavra. Não seja só ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra. Não é o pastor, não é ninguém que coloca o brilho na tua face. Não. Então não adianta querer enganar pastor. Mas é Cristo, é Deus. É Ele que vai liberar esse brilho na tua face quando você estiver na presença dEle. E tá na presença dEle só Ele quem sabe. Não dá para mentir, não dá para enganar Deus. Não dá. Não dá para ter um brilho falso no rosto, não dá. Então, brilho na face só tem aquele que verdadeiramente anda na presença de Deus, aquele que vê a face de Deus, aquele que lê, ouve, pratica, aquele que ama, aquele que te odeia, aquele que perdoa, aquele que te fere, aquele que anda mais uma milha quando te obrigar a andar duas, aquele que dá a segunda face, aquele que deu na primeira, aquele que ora por aquele que intenta o mal contra você, aquele que abençoa, aquele que te amaldiçoa. Aquele que tem o conceito de certo e errado, o conceito bíblico, e não o conceito próprio que vai agradar o meu eu. Porque cada um temos um conceito que vai agradar a minha vontade. A Bíblia é só uma. A interpretação da Bíblia é só uma. A interpretação de santidade, de pecado, de certo e de errado, de sim, de não, de céu e inferno só tem uma. E tá aqui, olha, essa interpretação. Não tá aqui, nem tá aqui. Na tua boca, no teu eu, na tua carne. Mas tá aqui na palavra. Então é isso que nós estamos buscando. Buscando o conceito bíblico de certo e errado. E vamos lá, a gente, na realidade, a palavra de Deus diz que Jesus veio para todos. Deus enviou o Filho dele para todo aquele que creia, todo aquele que queira. Não importa aquele que nasceu no Evangelho, não importa aquele que era um corrupto, não importa aquele que era um assassino, aquele que era um assaltante, aquele que era um estuprador, aquele que era um mentiroso, aquele que era um homossexual, aquele que era uma prostituta, não importa. O arrependimento é que leva à transformação. É necessário o arrependimento verdadeiro. É esse arrependimento que leva à transformação. É esse arrependimento que leva à presença de Deus na tua vida. É esse arrependimento que você conquista a vontade dele na tua vida, que é boa, perfeita e agradável. Quando eu falo essa questão de julgar, gente, as pessoas julgavam Jesus porque Jesus dormiu na casa de Zaqueu. As pessoas julgavam Jesus porque Jesus foi lá jantar com os publicanos e com os amigos dos publicanos, que também eram outros publicanos. E infelizmente, antes de começar o live, eu dando início no meu Face, e eu entrou no feed, e no feed tinha uma live de um pastor. Ele é muito polêmico. Ele só entra para fazer polêmica, infelizmente. Ele só entra para falar mal das pessoas, para julgar as pessoas. Ele nunca entra para falar do amor de Deus. E esse pastor, eu não conheço ele, tá? Eu tô falando do que eu conheço, que eu já vi ele falando de um mal de umas 3 ou 4 pessoas aí. E ele estava falando de uma pessoa, que eu também não vou dizer nome, de um pastor, que ele descobriu, que ele soube, que está lá o cartaz, que o cara vai pregar, o pastor vai pregar num templo de maçom. Num templo de maçom. E ele diz que ele recebeu o convite de um amigo dele maçom para pregar lá no templo deles. Não sei como é que chama. Templo dele, na reunião deles lá. E ele negou, porque ele é crente, ele é pastor, ele não podia entrar num templo de maçom para pregar lá, não. Meu Deus, isso é muito sério. Aí daqui a pouco, segundo ele disse que esse amigo ligou para ele, fazendo chacota com ele, falou assim, olha aí, ó, você não quis pregar? Agora a gente arranjou um outro pastor que vai pregar. E disse que quando ele viu esse pastor famoso, o pastor que está muito famoso hoje, está muito conhecido, que vai pregar lá, ele começou já a falar mal desse pastor. Eu nem assisti mais o resto. Eu só assisti até aí. Depois eu desliguei, para mim agora não interessa mais. Não importa.
E eu me lembrei de mim. Em outubro, setembro do ano passado, eu e meu esposo fomos pregar num centro espírita. Pela segunda vez. E houve muita polêmica. Quando nós chegamos lá, no segundo dia, na segunda pregação, a dona do centro espírita, que nós amamos ela disse assim, pastora, eu sei, eu imagino quanto a retaliação a senhora não teve, como a senhora não, no primeira vez que vocês vieram aqui. Porque eu tive. Grandes centros fecharam as portas pra gente, muita gente nos criticou, porque nunca viu pastor vir pregar, vindo dar palestra em centro espírita. E eu não quis abrir mão, eu perdi pessoas do centro espírita, ela disse, eu perdi pessoas do meu centro, pessoas que se negaram a vir no dia que vocês vieram, e pessoas que simplesmente saíram do centro, porque eu trouxe vocês aqui. Mas eu não me arrependo, não. E eu disse a eles, você pode até sair, vá, procure outro, mas eles vêm aqui. E nisso ela me disse uma coisa que me deixou muito triste, muito triste. E ela virou para mim e falou assim, olha, pastora, eu tenho uma amiga que é crente. E ela virou para mim e foi totalmente contra. Ela disse, ela não gostou, ela esculhambou vocês, foi totalmente contra vocês virem aqui. Amiga dela, crente. E eu vou dizer para a senhora agora, pastor, o que foi que eu falei para ela. Ela disse para mim. Ela disse assim, vocês não dizem que... Eu não consigo entender vocês. Vocês não dizem que Jesus veio para os doentes? E que nós somos doentes? E por que vocês não entram no meu centro espírita para poder cuidar da gente? Meu Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei com vergonha. E eu pedi perdão para essa moça. Eu pedi perdão. Olha, eu te peço perdão por essa tua amiga crente. E a gente está vendo aqui que Jesus entrava. Se hoje tivesse centro espírita, se hoje tivesse maçonaria, se hoje tivesse terreiro de naquela época, se naquela época tivesse centro espírita, se naquela época tivesse terreiro de macumba, se naquela época tivesse maçonaria, se naquela época tivesse templo de Mórmon, se naquela época tivesse tudo isso, Jesus iria entrar. Jesus não entrava afrontando ninguém. Quando você vê Jesus dentro das casas do povo ímpio, é porque ele foi chamado. Concordaram com ele. Um publicano chamou que depois virou Mateus, que Deus trocou o nome, Jesus trocou o nome. Levi. Levi chamou. Jesus disse, olha, me segue. Aí Levi foi e fez um jantar para ele na casa dele, chamou todos os publicanos. Tudo gente do mundo que não conhecia Jesus. Tudo pecador. Pecador, quando a gente fala, entenda, gente, em nome de Jesus. Não somos melhores do que ninguém, somos pecadores também. Mas aquele que não conhece a Cristo, que não se arrepende. Pecador para Deus é aquele que não se arrepende. Amém? E busca mudança. E Jesus, quando de Zaqueu, Jesus disse, Zaqueu, desce, que hoje eu quero dormir na tua casa. Eu quero passar a noite na tua casa. Zaqueu, a palavra de Deus diz que Zaqueu desceu feliz da vida, pulando, saltando. E ele estava com sede. O Espírito Santo de Deus já estava derramado sobre ele. Ele estava prontinho. Porque todo ser humano tem algo vazio, um espaço aqui dentro que só preenche com a presença dele. Todo ser humano, por mais atrocidade que faça, matar, estrupar, abusar, todo ser humano tem um momento na sua vida que ele se sente vazio, e esse é o lugar do Espírito Santo de Deus. Quando uma pessoa se suicida, é esse vazio. Quando uma pessoa é esse vazio. Então, na realidade, todo ser humano, toda a carne já está o Espírito derramado sobre, porque a seara já está pronta. A seara são esses, gente. A seara é aquele estuprador, a seara é aquele assassino, a seara é aquele abusador, a seara são esses.
E a seara já está pronta de Jesus. Se a seara está pronta, o Espírito já está derramado. Porque é o Espírito que convence o homem. Não somos nós que convencemos. Nós só precisamos. Jesus diz assim, olha, vai anunciador de boas novas a Sião, sobe no alto monte. Vai anunciador de boas novas, vai anunciador de boas novas ao Brasil, sobe no alto monte. Vai anunciador de boas novas aos Estados Unidos e confins da terra. Olha, diz a esse povo que eu sou o teu Deus. Deus está querendo só que a gente pregue o amor dele. Porque ele é quem vai na frente, pegando essas ovelhinhas no seu regaço. E com ele vai o salário e o galardão. O salário vai diante da face de Deus, o galardão do seu lado está aqui, olha. Para Deus entregar o salário é exatamente a recompensa de algo que você faz aqui na terra, que Deus vai te dar quando você ganha almas. E o galardão é a recompensa de quando tu chegar no céu. Nada, Deus não faz nada. Nada, por favor. Deus honra cada um. Nada que você faz para Deus é em vão. Nada que você faz para Deus é por acaso. Tudo tem uma recompensa dele para a tua vida. Vale a pena. E eu me vi aí, sabe? Porque Jesus entrava. Jesus, se tivesse tudo isso, ele ia pregar lá. Ele foi chamado, ele ia pregar lá. É como disse essa moça, o dona do centro. Se nós somos doentes, por que vocês não querem vir até a gente para poder sarar? Meu Deus, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então depende da tua visão, depende da forma que você vê a coisa. Olha, uma pessoa perguntou para mim assim, pastora, e fazer um casamento? E se você como pastor for chamado para fazer um casamento de homossexual, o que é isso? É ser conivente se você fizer ou é fazer discriminação de pessoas se você não fizer? Não, gente, aí não. Aí tá exatamente, você tá sendo testemunha de algo, tá? Aí tá exatamente Daniel. Lembra que a gente viu Daniel? Daniel não foi encontrado. Por quê? Porque Daniel estava... eu fazer um casamento, um pastor fazer um casamento de um casal homossexual, aí você está sendo conivente com o erro deles, conivente com o pecado. Você está ajudando eles a estar no pecado, tá bom? Então isso daí não. Isso daí é completamente fora da Bíblia. Isso é completamente antibíblico, tá? Agora vamos lá. A pergunta foi... fazer um bolo para um casamento gay é deixar de fazer é discriminação? Ou fazer é conivência? Outra pessoa perguntou assim, eu sou esteticista, pastora, e eu atendo homossexuais, atendo lésbicas, eu atendo prostitutas, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de atender eles? Eu sou esteticista. Eu tenho que parar de atender? Se eu parar, vai ser discriminação? Ou se eu atender, vai ser conivência? Outra perguntou assim, pastora, e se eu limpo a casa de um casal homossexual? Eu estou sendo conivente com o pecado? Ou se eu não quiser fazer, eu estou fazendo discriminação de pessoas? E eu respondo para você. Depende de você. Depende depende do que você, do homem que você tem desenvolvido em você. É o homem espiritual ou é o homem carnal? Depende se você tem como homem carnal vista, você anda pela vista, você se conforma com os padrões mundanos, os padrões deste mundo, ou você se deixa transformar através da mudança do teu pensamento para que a vontade dele seja na tua vida, boa, perfeita e agradável. Ou você anda por vista, como Marta, como um homem carnal, dentro dos padrões do mundo, ou o que significa padrão do mundo, gente? Significa meu próprio conceito, o meu conceito de homem mundano, o meu conceito de homem carnal, entende? Aquele que não é espiritual. Ou eu ando sob o meu conceito de homem espiritual, ou seja, eu vejo como uma oportunidade para que eu possa ser luz na vida daquela pessoa.
para que eu possa ministrar na vida daquela pessoa, para que eu possa provar o amor de Deus na minha vida e eu ter oportunidade de levar o amor de Deus àquela pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se eu fosse fazer um bolo para um casamento homossexual e eu olhasse com a minha visão natural, de homem natural, eu ia dizer, não, eu não posso. Eu não posso. Mesma coisa quando eu fui chamada para pregar no centro espírita. Se eu fosse olhar com a minha visão mundana, a minha visão de homem natural, eu iria dizer, de forma alguma eu entro no centro espírita. Você tá louco? Eu nunca vi dizer pastor em centro espírita. Vão falar mal de mim. Daqui a pouco meu nome tá aí na praça. Posso até pegar uma maldição. Não, de jeito nenhum. Não posso, não. Meu homem carnal. Meu julgamento de certo e errado. Agora, o meu homem espiritual vai tomar isso como uma oportunidade. Eu vou para que eu possa falar do amor de Deus. E por jesuicidência, porque não existe coincidência, o tema que ela me deu para pregar foi tolerância, que eu falo tanto, amor e fé. Tolerância, amor e fé. Essa pregação está no YouTube, se você quer ver, tá? Pastora Deise Salema, você vai ver todos os vídeos que estão lá, esses estudos, tem alguns vídeos lá e tem algumas coisas lá e vai ter essa pregação também. Depende, se eu fosse fazer um bolo, fosse dono de um espaço e que me chamassem para um casal homossexual, olha, eu quero que você faça um bolo para o meu casamento. Acreditando na palavra de Deus, que diz que há poder no que sai da minha boca, que diz que eu, para ser cristão, eu tenho que viver a mensagem da cruz, que diz que eu tenho que abençoar aquele que me amaldiçoa, que eu tenho que orar por aquele que intenta o mal contra mim, que da minha boca não pode sair bênçãos e maldição, água salgada e água doce, que o que sai da minha boca tem efeito. Por quê? Porque se Deus criou o mundo com a sua palavra, faça-se e fazia, faça-se e era feito, faça-se e era feito. E a palavra de Deus diz que eu sou o representante dele aqui na terra, vai fazer efeito também o que sai da minha boca. Vou dizer uma coisa para vocês, um testemunho para vocês. Eu fiz um grupo de mulheres que oram na madrugada. Passamos 8 meses, de segunda a sexta, nesse grupo. E Deus nos ensinando, através da palavra dele, a orar. E dentro das orações que a gente fazia, nós estávamos ministrando ministrando, não era pedindo, ministrando sobre os governantes, sobre os países. E eu me lembro que nós ministrávamos muito sobre a Coreia do Norte, que na época estava aquela guerra, continua, né? Aquela coisa toda de Coreia do Norte com os Estados Unidos e tudo. Aquele ódio da Coreia do Norte, porque na época da Guerra da Coreia, os Estados Unidos matou cerca de 20% da população, que era cerca de 3 milhões de pessoas em 3 anos, e acabou com 85% da Coreia do Norte com bombas. Então, eles criaram um ódio tão grande dos Estados Unidos que eles até hoje, as crianças na escola, eles são ensinados a odiar os americanos. Para você ver, o ódio tão grande. E nós orávamos muito também pelos países latinos, onde há muita guerrilha, muita morte, muito demais, né? E orávamos de um por um e tal. E eu me lembro que dentro desses 8 meses, 58 anos que tentavam acabar com as guerrilhas lá em Colômbia e nunca conseguiram. Dentro desses 8 meses, a guerrilha foi acabada. Os guerrilheiros entregaram as armas e acabou a guerrilha na Colômbia. 56 anos de luta dentro desses 8 meses, e a gente estava toda madrugada orando, ministrando sobre os países latinos, ministrando sobre o amor ali, o espírito de arrependimento naquele lugar, declarando bênçãos sobre os governantes daqueles lugares. E dentro disso daí, quando eu soube, eu levei para o grupo e eu disse, eu acredito, se Deus tirou um homem só, ouviu um homem só, para pedir por uma nação Israel, que foi Daniel, e Deus ouviu.
Se Deus ouviu a oração de um homem só para parar a lua, parar o sol, e Deus parou. Se a palavra de Deus diz que Deus ouviu um homem só que orou, mandando por 3 anos a chuva cessar na terra e depois de 3 anos voltar, e Deus ouviu. Se a palavra de Deus diz que Deus procurou sobre a terra um só homem que estivesse ministrando e estivesse na brecha sobre Jerusalém, abençoando Jerusalém para ele não destruir Jerusalém, e Deus não encontrou, destruiu porque não encontrou. Se a palavra de Deus me diz que enviou um homem só, Deus enviou um homem só para falar do amor dele, do pregar o evangelho do arrependimento a mais de 120 mil pessoas, pecadores, aonde a Bíblia diz que depois de 3 dias pregando esse evangelho, do menor ao maior se arrependeram, por que é que eu não vou acreditar que Deus não estava ali na madrugada ouvindo meia dúzia de mulheres orando e intercedendo e ministrando sobre uma nação para que Deus pudesse agir? E infelizmente teve pessoas de dentro do grupo que saiu falando mal de mim, dizendo que eu sou louca em dizer um negócio desse. Aí eu pergunto a você, se você não acredita que o peixe engoliu um homem e ficou 3 dias dentro dele, se você não acredita que Deus parou o céu e parou a lua, parou o sol e a lua, não parou o sol e a lua, não, porque sol e lua não anda, ele parou foi a terra, por causa de um homem que pediu. Se você não acredita que Deus possa fazer, então o que você está fazendo na madrugada orando? Está perdendo teu tempo, vai dormir. Esse é o nosso problema. A gente pede acreditar. Lembra daquele povo que estava orando por Pedro? Pedro foi preso e estava lá a igreja reunida lá numa casa e orando, intercedendo. Senhor, libera Pedro. Deus vai lá com Pedro. Senhor, Pedro, Senhor, Pedro. Aí o que acontece? Deus ouviu a oração dos crentes, vai lá na cadeia, manda o anjo lá, manda o anjo, abre as portas da cadeia, libera Pedro. Pedro chega lá batendo, a menina vai lá, olha, é Pedro. Ela fala, você tá louca, menina? Pedro tá preso, ó. Somos nós. Se a gente não acredita nesse Deus que pode, se a gente não acredita nesse Deus que a gente prega, nesse Deus que a gente canta, que é o impossível, que é Deus do impossível, que é Deus que faz, porque Deus, se tu fizer, tu vai continuar sendo Deus, se tu não fizer, tu vai ser Deus, eu vou te amar porque tu não é Deus. Será? Será? Se a gente não acredita, o que a gente está fazendo aqui, gente? Perdendo tempo. Perdendo tempo. Então, ou nós acreditamos que o poder de Deus está sobre nós para a gente mudar uma nação, para a gente mudar pessoas que ministrar sobre pessoas que a gente acredita sim, que Deus pode derramar o espírito de arrependimento e a pessoa se arrepender. Se a gente não acredita nisso, o que a gente está fazendo aqui? Porque eu faria esse bolo abençoando essas criaturas. Eu faria esse bolo ministrando o espírito de arrependimento sobre eles. Eu faria esse bolo e eu pediria a Deus, ministrando sobre aquele bolo, que cada pessoa que comesse um pedacinho daquele bolo recebesse a presença do Espírito Santo de Deus. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus de promessa. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nesse poder de Deus que está sobre a igreja verdadeira, a igreja que crê. Eu creio no Deus que eu sirvo. Não importa quem fala mal de mim. Não importa quem reclama e quem fala mal de mim, quem me julga porque eu entro para falar com os publicanos. Não importa. O que importa é se a minha visão, a visão de Deus, isso é que importa para mim. Se a minha visão é a visão de Deus, é por isso que nós estamos aprendendo a botar de lado o nosso conceito de certo e errado. Porque Tiago diz assim, não terá e não estarás vós fazendo acepção de pessoas, julgando com critérios errados. Nós julgamos com critérios errados. Então, cabe a você decidir. O que você acha que é certo ou errado? Você é que vai responder. Qual é o homem que você está desenvolvendo em você? É o teu homem espiritual, que tem visão de Deus? Ou é o teu homem carnal, que se conforma com os padrões desse mundo, com os padrões que é a minha carne? Porque o homem espiritual esmurra a carne e torna ela serva. O homem espiritual.
o homem carnal vive dela. O que eu acho? Então é você que tem que decidir. O que você acha? Será que é conivência ou é discriminação? Eu me lembro uma vez, só para a gente encerrar, uma vez a gente foi levando comida para o pessoal e orando pelo pessoal dentro das favelas aqui na América, que são chamados projetos, e a gente leva roupas e comidas e cachorro-quente, e na época que a gente estava fazendo isso, a gente levava comida pronta também, que o restaurante davam para a gente levava. E no último projeto que a gente entrava, a última favela que a gente entrava, tinha uma pessoa lá que era pastor Robin gostava muito dela. E ele chamava ela de Big Sister. E ele sempre separava uma travessa daquelas grandes de alumínio, cheia de comida, de tudo quanto era jeito para ela. E nós rodávamos desde 8 horas da manhã. E quando acabávamos o último projeto, era 5, 6 horas da tarde. E naquele dia a gente pegou, ele entrou no caminhãozinho, a gente tinha um caminhãozinho nessa época, ele entrou no caminhãozinho para pegar a comida dela, eu fiquei no meio do caminhãozinho e ela aqui na porta embaixo do caminhãozinho esperando. Quando ele me passou a travessa na minha mão, que eu peguei e passei para ela, quando eu passei para ela, eu virei para ele e falei assim, tá azedo a comida. Aí ele virou e falou para mim, e agora quem é que toma da mão dela isso? Eu só fiz estender a minha mão sobre aquela pessoa, sobre aquela comida. E eu pedi para Deus, Senhor, agora é contigo, Pai. Purifica, santifica e multiplica. Uma semana depois, nós passamos... Tem anos, 8, 9, 10 anos que a gente vai nesses projetos. Uma semana depois, foi a única vez que essa mulher chegou para dizer isso para mim. A única. Ela chegou para mim, quando a gente chegou, todo domingo a gente estava lá. Ela chegou para mim e disse assim, pastora, a comida da semana passada estava tão boa que eu comi ela a semana toda. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que está aqui. Esse é o Deus que eu confio. Esse é o Deus que eu garanto. Esse é o Deus que nós temos que seguir. Amém? Você é que determina. Você faria o bolo? O que você faria? É discriminação? Ou é ser conivente? É você quem decide. Amém? Bom, gente, vamos encerrar? Amém? A gente está buscando entender como é que eu vivo aqui sem ser conivente com o pecado, sem viver o pecado, mas também sem fazer discriminação. Amém? Nós estamos aprendendo que nós temos que amar o pecador e abominar o pecado, e não abominar o pecador. Tá bom? Vamos orar, gente. Olha, se você tem algum problema de saúde, coloca a mão, ou então representa alguém, tá bom? Aonde precisa. E se você precisa de uma libertação, coloca a mão no teu coração. Ou então representa alguém. Se você tem problema de depressão, insônia, ansiedade, coloca a mão na tua cabeça, ou você quer representar alguém. Coloca a mão na tua cabeça, tá bom? Fecha teus olhos nesse momento. Pai Santo, na tua presença, Deus, mais uma vez, eu coloco a minha vida, a vida de cada pessoa que me ouve nesse momento, meu Pai. Eu coloco a tua palavra, Deus, que eu creio, Pai, que tudo que foi falado aqui veio do teu coração. Tudo que foi falado aqui foi falado através do teu Espírito, Pai. Se teve algo, Deus, que eu falei aqui, meu Pai, e que não veio do teu coração, que saiu do meu coração, que o Senhor possa estar retirando do coração daquele que me ouve, e que o Senhor possa estar falando para mim, Pai, me convencendo para que eu possa, Deus amado, no próximo live, eu pedir perdão para o grupo e retirar isso do estudo, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz, receber de ti o teu conceito de certo e errado, o teu conceito de pecado ou não, o teu conceito de santidade, é o teu conceito que nós queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai amado, estende as tuas mãos, Pai, sobre cada pessoa que me ouve nesse momento, Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de insônia, todo espírito de depressão, todo espírito imundo de pânico, de medo, de ansiedade na vida dessa pessoa que me ouve, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito imundo, Deus amado, de esquizofrenia, Pai, de autismo em crianças, em adultos, meu Pai, toda enfermidade, todo espírito imundo na mente, Deus amado, dessa pessoa que me ouve agora, Pai, ou de estar representando o Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, e eu ordeno, vai saindo agora. Todo espírito imundo de opressão maligna, de depressão, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo.
Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai amado, também essas crianças e adultos que têm problema com deficiência de atenção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo na mente das crianças, na mente dos adolescentes, na mente dos adultos de deficiência de atenção, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos a vida sentimental do teu povo, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, rompe com toda maldição na vida sentimental dessa pessoa, meu Pai. Libera, Deus amado, libera o varão para essa varoa, libera a varoa para esse varão, Pai amado, que tem te pedido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Libera, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa a vida espiritual, abençoa a vida sentimental, abençoa, Deus amado, o casamento, abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai amado, as portas de trabalho que o teu povo está precisando, Pai. Senhor, tu é Deus que abre porta e ninguém fecha, Senhor, tu é Deus que fecha a porta e ninguém abre. Fecha a porta de engano na vida do teu povo, Pai. Fecha a porta de mentira na vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, abre portas tuas, Senhor, portas que o teu povo está precisando, Deus, em nome de Jesus, porta de trabalho, Senhor, na vida financeira do teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Rompe, Deus amado, com toda e qualquer maldição na vida financeira do teu povo que tem entregue o dízimo, Senhor, corretamente, Pai, mas que existe algo que impede a vida financeira, Deus, rompe com toda a maldição na vida dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, toma nas tuas mãos as causas na justiça da tua igreja, do teu povo, Pai, que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, não importa que justiça criminal, justiça trabalhista, justiça de família, justiça da imigração, meu Pai, libera, Senhor. Eu sei que o Senhor pode, Pai. Eu sei que o Senhor pode, Deus. Meu Pai, ainda te dou graças, Senhor, porque quantas vezes oramos pela Coreia do Norte, Pai. E agora, hoje, agora, Pai amado, nesse momento, Deus, está havendo, Deus amado, uma reunião de 45 minutos entre o presidente da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos, meu Deus. Meu Pai, não tem nada que o Senhor não possa fazer, Pai. Nada, absolutamente nada. Derrama do teu espírito de arrependimento sobre esses governantes, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. E toma nas tuas mãos, opera o teu querer, opera a tua vontade, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa causa é tua, Pai. É tua, Deus, em nome de Jesus. Para o Senhor nada é impossível. Visita o nosso Brasil, Pai. Nós abençoamos, Senhor amado, os governantes do nosso país. Nós declaramos que perdoamos, Pai amado, os governantes do nosso país. Nós declaramos que são homens e mulheres cheios da tua presença, homens e mulheres direcionados pelo teu Espírito, homens e mulheres segundo o teu coração, Pai. Derrama do teu Espírito de arrependimento sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que haja mudança, que haja transformação, que haja arrependimento, que haja um Brasil verdadeiramente restaurado, Pai, para aqueles que querem, Senhor, seguir a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Derrama do Teu Espírito de arrependimento sobre o nosso Brasil, Pai, sobre a nossa família, Senhor, sobre os nossos maridos, sobre as nossas esposas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, nossos irmãos, toda a nossa família, nossos primos, toda a nossa família, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama do Teu Espírito de arrependimento sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Visita as famílias, Pai. Deus amado, quanta disfunção as famílias estão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Deus amado, restaura os casamentos, Pai. Derrama do teu espírito de arrependimento. Que haja arrependimento, Pai amado, entre os casais, os maridos, as esposas que venham a pedir perdão, que venham a se arrepender, que venham a perdoar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Devolve, Pai amado, no meio da tua igreja, Senhor, no meio do teu povo, aquele que te busca, Senhor, o verdadeiro conceito de casamento, o verdadeiro conceito de família, Pai, a submissão, Deus amado, ensina-nos, Deus, a nós mulheres o que verdadeiramente é, biblicamente é submissão, Pai. Ensina os homens, Senhor amado, a amar e honrar as suas esposas, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos reaver, Pai, o verdadeiro conceito de família, Deus. Que haja restauração nas famílias, que haja restauração nos filhos. Volta o coração dos filhos para o coração dos pais, volta o coração dos pais para o coração dos filhos, volta o coração da esposa para o coração do marido para o coração da esposa, Senhor, em nome de Jesus. Derrama o teu temor sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos ensina a entender o que é ter temor a Ti, Pai. É medo do pecado, Senhor. Nos ensina a ter medo do pecado, que isso é temor a Ti, Deus.
Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Pai amado, toma nas tuas mãos, Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno, repreendo todo espírito de álcool, todo espírito de droga, de cigarro, de pornografia, de jogo sobre a vida dessa pessoa que me ouve nesse momento, sobre quem está representando agora nesse momento, sobre o irmão da pessoa que me ouve, sobre a irmã da pessoa que me ouve, todo espírito de droga vai saindo agora, todo espírito de prostituição, de álcool, de jogo, de pornografia, de cigarro, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai amado, toma nas tuas mãos, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toca agora, Senhor amado, a enfermidade física do teu povo, Pai, em nome de Jesus, que não seja a mão dessa pessoa sobre a enfermidade, Deus, no corpo dela, ou então que ela está representando, Senhor, mas que seja as tuas mãos, Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo no sangue, toda a AIDS, no sangue dessa pessoa, todo problema de colesterol, de diabetes, todo problema no sangue, todo câncer, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo, vai batendo em retirada agora, vai limpando, Pai, vai limpando o sangue dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai renovando, Deus, problema nos ossos, eu ordeno, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo, câncer nos ossos, todas as enfermidades nos ossos, vai saindo agora, vai batendo em retirada em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, onde está a mão dessa pessoa, Pai, problema nos pulmões, eu ordeno agora, vai batendo em retirada no fígado, nos rins, intestino grosso, intestino delgado, vai saindo em nome de Jesus Cristo, todo problema no coração, Deus amado, vai desentupindo toda a artéria, Deus, em nome de Jesus, essa pessoa, Pai, em nome de Jesus que hoje me ligou, Deus amado, esposo, com problema de hemorroida seríssimo, Deus, vai tocando agora, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo, toda enfermidade de hemorroide na vida dessa pessoa, de câncer no reto, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, toda febre vai saindo agora em nome de Jesus Cristo, todo problema na pele, toda coceira, todo problema na pele, câncer na pele, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo, todo problema no baço, na coluna, na vesícula, pedra na vesícula, infecção na vesícula, nos rins, Senhor, eu ordeno agora, vai saindo em nome de Jesus Cristo, todo problema na coluna, vai tocando agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, a coluna dessa pessoa, todo câncer, vai saindo agora do corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora todo espírito de cegueira e de surdez, sai agora dessa vida, em nome de Jesus Cristo, todo problema de asma, todo problema na garganta, todo caroço na garganta, rouquidão, vai saindo agora, vai queimando em nome de Jesus Cristo, todo problema no joelho, nas juntas, Deus amado, vai tocando agora, Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai tocando agora, Senhor, em nome de Jesus, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, vai tocando, Deus amado, vai liberando unção de cura da mão dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, vai curando, Deus amado, vai curando, vai tocando na coluna, na vesícula, no intestino, vai tocando agora, Pai amado, na hemorroida, Senhor amado, vai tocando, Deus amado, nos ossos, na diabetes, no sangue, vai tocando agora, Deus amado, na depressão, vai tocando, Deus amado, na esquizofrenia, vai tocando, vai queimando, Deus amado, na junta, nos ossos, vai queimando agora, Deus amado, no joelho, na garganta, vai queimando agora todo o câncer, Senhor, no ovário, nos ovários, no útero, Deus amado, vai queimando, no seio, todo o câncer, vai queimando agora todo o caroço, agora no câncer, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, que não seja a mão deles, mas que seja a tua mão, Senhor, e eu declaro cura e libertação na vida dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca a mão sobre a tua cabeça, Deus amado, que não seja a mão dessa pessoa sobre a cabeça dela, mas que seja a tua mão, Deus amado, libera agora, Pai, libera, Deus amado, o teu bálsamo, Pai, bálsamo de cura, de libertação, tua paz, o teu amor, a tua alegria, rompe com toda a cadeia do inferno, no entendimento dessa pessoa, Deus amado, vai repreendo todo espírito de engano, de mentira na vida dessa pessoa, derrama do teu espírito de arrependimento, Pai, sobre a vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, vai tocando, Senhor, vai sondando, Pai amado, tirando toda a tristeza, Pai, vai tirando toda a ansiedade, Pai amado, vai tirando, Deus amado, todo o pânico, Pai, todo insônia, Deus amado, vai tocando, Senhor, toda incredulidade, vai retirando, Pai amado, todo ódio, toda ira, vai retirando do coração dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, enche, Deus, enche com teu amor, enche essa pessoa com a tua paz, enche essa pessoa com a tua alegria,
alegria, Senhor. Vai enchendo, Espírito Santo de Deus. Vai renovando o primeiro amor, Senhor. Se alguém que está desviado da tua presença, Deus, que seja tocado pelo teu Espírito nesse momento, Pai amado, e refaça aliança contigo. Pessoas, Deus amado, que não te conhecem ainda, que abram a sua boca nesse momento, Pai, e reconheçam a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Perdoa os pecados dessa pessoa, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Respira fundo, recebe a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Vai enchendo, Pai, vai enchendo com a tua presença, Pai. Vai enchendo com o teu amor, a tua paz, a tua alegria. Vai restaurando essa pessoa, Pai. Vai restaurando o primeiro amor, Deus. Vai liberando a tua paz, Senhor, no coração dessa pessoa. A tua paz, Deus. A tua paz, Senhor, a tua paz, a tua cura, a tua libertação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro que cada um que me ouve nesse momento, Pai, é teu, Deus. Essa pessoa e a casa dessa pessoa, eu abençoo, Pai, cada pessoa. Eu abençoo a casa de cada pessoa, eu abençoo as finanças, eu abençoo a vida espiritual, eu abençoo a família, eu abençoo os filhos, os pais, a família toda, eu abençoo a saúde, eu abençoo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com a nossa família, com o nosso cônjuge, os nossos filhos, nossos pais, toda a nossa família, com todas as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, com todas as famílias pastorais, com todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como Igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e cremos que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Dizemos numa só voz em concordância juntos. Amém. Repete comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Beijo no teu coração. Deus te abençoe e te guarde. E que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro nesse dia. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe. Bye.